Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do texto para a mensagem e vamos orar também pela irmã Iriane, que o diácono trouxe a informação de que ela está indo para a emergência novamente. Ontem eu falei com o irmão Roberto e ele falou exatamente isso, que se ela não melhorasse de ontem para hoje, estaria em casa para poder levar ela. Então vamos orar para que tudo transcorra bem. 1 Pedro, capítulo 1. Hoje esqueceram de colocar a minha água aqui. Não vai ter galardão para quem quiser ganhar um galardão, traga uma água para o pastor. Bem temperadinha, e aí o galardão vai ser bom. Por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Quem já abriu, diga amém. Diz assim a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, que diz a palavra, irmãos? Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sangue sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela obediência. Não, somente até aqui, verso 21, perdão. Verso 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Somente até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças pela tua palavra que temos à nossa frente, Senhor. Palavra, ó Deus, que nos exorta, palavra que ao mesmo tempo nos alegra, Senhor, porque nos mostra a obra maravilhosa que o Senhor fez em cada um de nós. Mas uma palavra também que nos exorta, meu Deus, a um viver, a um proceder de maneira que glorifica o teu nome, Pai. Por isso fala aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra nesta manhã. Também colocamos diante de ti, Senhor, nossa irmã Iriane, que o Senhor esteja visitando a tua serva, restaurando, trazendo saúde, faz com que ela encontre um bom médico, que possa, ó Deus, perceber a dificuldade que ela tem, e que possa aplicar, ó Deus, um bom remédio, que traga cura e alívio à tua serva. Nós te pedimos isso em Cristo, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu não vi quem botou água aqui, mas o teu galardão está certo, né? Foi o Murilo, então me falaram que foi o Murilo. Deus abençoe, Murilo, obrigado. O título da nossa palavra nesta manhã é A Santidade dos Filhos de Deus. E eu começo essa palavra fazendo uma pergunta aqui, né? Uma pergunta bem que a gente faz até no nosso convívio social, né? Quem aqui acha que se parece com seu pai ou com sua mãe? Quem aqui acha que se parece com seu pai, com sua mãe, né?
E de fato, algumas pessoas a gente, quando conhece o filho e o pai, ou a mãe e a filha, a gente de fato, né, percebe isso. Uns parecem na forma de andar. Às vezes você vê um pai e um filho andando junto, né? Às vezes os dois andam do mesmo jeito, né? São semelhantes no andar. Outros são semelhantes na sua forma de falar. Ainda tem aqueles que parecem uma cópia, né, do pai ou da mãe na própria aparência, né? Tem pessoas que parecem tanto com o pai, que quando a gente, às vezes, conhecia o pai jovem, aí quando eu vejo aquele filho, quando chega naquela idade, a gente parece que está vendo aquele pai, né, naquela idade. A gente fala, meu Deus, como parece na aparência, né? Eu posso citar aqui o exemplo do nosso irmão Heber e do seu pai, né? Já falaram, né? Já teve gente falando, né? O nosso bispo. Quem aqui, ao conversar com Heber, não vê traços traços do pai, traços do modo de falar do pai? Ontem eu fiquei batendo um papo com ele ali, bem alongado, o jeito de falar, a entonação, né, o jeito das mãos, né, o jeito de falar parece muito com o pai. Então quem é que não conversa com o Heber, que de certa maneira fala assim, é o Heber ou é o bispo? Né? E a gente que conheceu o bispo também na idade que o Heber tem agora, né, a gente percebe, né, só muda um pouquinho a tonalidade da cor, né? Gastaram menos tinta em você um pouco, Heber, mas no bispo gastaram um pouquinho mais de tinta, mas é muito parecido, né? E nós somos filhos de Deus, irmãos. Quem concorda com essa afirmação? E eu diria que é natural, é espiritual, que os filhos se pareçam com os seus pais. É um processo natural, e nós entendemos que também é um processo espiritual. Se somos filhos, precisamos ser semelhantes a Deus em alguns aspectos que Deus tem, e que nós precisamos espelhar esses aspectos. Nas últimas semanas, né, temos falado do aspecto do amor. Precisamos ser espelhos de Deus no amor. Falamos na semana passada que precisamos ser espelho de Deus na unidade. Deus é um Deus, né, triuno. A unidade está no interior da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são unidos de tal maneira que não podem ser separados. Então, se há uma unidade na Trindade, é necessário que haja uma unidade entre os filhos de Deus. Hoje nós queremos falar que aqueles que são chamados pelo nome de filhos de Deus, se você carrega esse nome, eu sou um filho de Deus, se nós carregamos esse nome, nós precisamos viver em santidade. Pedro, como um conhecedor da lei mosaica, né, como um bom judeu, como um conhecedor da lei judaica, Pedro sabia que Deus havia intentado, desde os tempos antigos, preparar um povo santo para si. Quando nós lemos a carta de Pedro, o tempo todo ele está falando sobre santidade, de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, no verso 16 ele diz, porque escrito está. Pedro traz uma referência lá do Antigo Testamento, dizendo, olha, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Da onde Pedro tirou isso? Da onde que vem essa citação? Vem do livro de Levítico. Para os irmãos que gostam de anotar, no capítulo 11, verso 44 e 45, e no verso 19, verso 2 do livro de Levítico, essa ordem está expressa. O próprio Deus, já desde os tempos antigos, desde a época de Moisés, estava requerendo que o seu povo fosse um povo santo. Sede santos, porque eu sou santo. O próprio livro de Levítico é conhecido como um manual de santidade prática. Às vezes você lê o livro de Levítico e não entende ele. Fala assim, por que Deus se preocupou tanto com a carne que deveria ser comida, com a forma de limpeza que se deveria ser feito? Por que há tanta preocupação nisso?
É porque o livro de Levítico é um manual de santidade prática. Pedro também lembra os seus leitores, né, aos leitores da carta que ele escreveu, que Deus queria, em todo o tempo, irmãos, há essas expressões aqui na carta de Pedro, né, que Deus queria formar um sacerdócio santo, uma nação santa, e Pedro diz, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está no capítulo 2, né, no capítulo 2, nos versos 5 a 9. Vamos ver aqui então um pouco adiante, no contexto do texto base. Capítulo 2, verso 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, e Pedro diz, para serdes o que, meus irmãos? Um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. No verso 9 que diz, vós porém sois raça o que, meus irmãos? Eleita, sacerdócio real, e Pedro diz o que, irmãos? Nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Qual é o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então santidade é algo que Deus está requerendo do seu povo, desde os tempos antigos. Deus está montando um sacerdócio santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então Pedro lembra isso. Mas esta santidade, que não foi conseguida no passado, agora nos é assegurada por meio da obra de Cristo Jesus. Nós somos povo santo, nós somos povo de propriedade exclusiva por meio de Cristo Jesus. Então Pedro, voltando aqui ao texto, a partir do verso 13, então Pedro começa essa parte da carta que nós vamos analisar nesta manhã, dizendo, por isso, e nunca é bom a gente começar um texto pela expressão por isso, porque vem alguma coisa antes, né? Então, o que Pedro quis dizer por isso? Qual é o preâmbulo disso? Quando Pedro diz por isso, a pergunta que devemos fazer é, isso o quê? Pedro está ali mostrando alguma coisa, ele mostrou algumas coisas antes. Pedro está mostrando que a vida santa, que os filhos de Deus precisam buscar, está vinculada a algumas coisas que Jesus fez por nós, que Deus já fez por nós. E ele começa no verso 3, dizendo, no capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, fez o que, meus irmãos? O que Deus fez, igreja? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira base que nós devemos ter para buscarmos essa santidade que vem de Deus, é entender que nós somos regenerados por Cristo Jesus para uma viva esperança. A maioria dos teólogos defendem que regeneração, entenda isso que o pastor vai falar, regeneração, justificação, santificação, embora sejam conceitos distintos, que nós estudamos eles de maneiras distintas, regeneração, justificação e santificação são coisas inseparáveis. O Deus que opera a regeneração é o Deus que opera a justificação. O Deus que opera a regeneração, a justificação, é o Deus que opera a santificação. Um desses teólogos que defende isso foi o teólogo João Calvino. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Cristo a ninguém justifica, a quem ao mesmo tempo não santifica. Ora, estas graças são ligadas por vínculo perpétuo e indivisível, de modo que aqueles a quem ele ilumina com sabedoria,
redime. Aqueles a quem redime, justifica. E aqueles a quem justifica, Ele santifica. Deus não faz uma obra pela metade. Deus não é como nós. Fazemos um monte de coisa e deixamos pela metade. É ou não é, meus irmãos? Às vezes a gente começa a fazer uma coisa, aquilo fica parado, né? Deus não. O que Deus começa, Deus completa. Então, se Ele completa a regeneração na vida de uma pessoa, Ele faz regeneração, justificação e santificação. Então, isso nós precisamos ter em mente, que a obra de Deus é uma obra completa na nossa vida. Deus está te santificando. Deus está trabalhando na tua vida para santificar a sua vida. É isso que Pedro está dizendo. O segundo pressuposto ou ideia que Pedro quer também que os seus leitores tenham em mente, é que devemos buscar a santidade, porque nós temos uma herança incorruptível. Verso 4, que antecede o texto, capítulo 1, verso 4, diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Esta herança não é o prêmio da nossa santificação, é o contrário. É porque nós já temos uma herança incorruptível, é que ela é a causa da nossa santificação. É porque nós ansiamos esta herança que Deus já preparou para nós, é que nós devemos buscar essa santificação dia a dia na nossa vida. Porque reconhecemos a grande salvação que Jesus preparou para nós, é que nós andamos em santidade e gratidão. Então, essa herança de Deus, o crente nunca tem que pensar que é um prêmio. Na verdade, é algo que Deus já separou para nós. E esse termo inacessível, eu vou falar um pouco dele mais à noite, na pregação da noite, mas esse termo inacessível é uma herança que não perde o seu valor. Olha que coisa gloriosa. A herança que Deus já preparou para nós, ela é algo permanente. Ela não perde o seu valor com o tempo, ela não perde o seu valor sendo dividida para 10, para 20, para 300, para 3 bilhões. Não, ela é uma herança gloriosa. E é porque nós temos esta herança que isso tem que nos encher de gratidão para vivermos uma vida santa. E o terceiro pressuposto que Pedro coloca é que esta salvação que nós temos, esta regeneração que nós temos, ela foi amplamente já anunciada. Não é algo novo, é algo que Deus vem anunciando. Lá no verso 10 do capítulo 1 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Por isso é que Pedro vai dizer então, quando a gente começa a leitura no verso 13, é por isso que Pedro está dizendo: por isso, vocês devem buscar santidade, por isso que eu já acabei de falar. O quê? Fomos regenerados, temos uma herança gloriosa preparada para nós, e essa salvação já foi anunciada desde os tempos antigos. Então, por isso, essa é a razão pela qual Pedro começa essa parte da carta dizendo isso. E Pedro começa no verso 13, usando uma combinação estranha. Verso 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. O verbo cingir, geralmente a gente não usa muito esse verbo, né? No nosso português, na nossa forma de conversar, você nunca ouviu alguém falando para você assim: cinja o cinto. A gente fala, coloca o cinto, né? Mas cingir, o verbo cingir fala de cercar, de rodear algo a fim de proteger, a fim de amarrar, a fim de proteger. Então, quando Pedro diz assim, cingindo o vosso entendimento, Pedro está dizendo: olha, protejam o vosso entendimento, cerquem o vosso entendimento. Pedro está dizendo que o cristão deve ter um entendimento protegido e firmado, cercado pela verdade do Evangelho. Diversos pensadores cristãos
tem alertado que o esforço do inimigo, em primeiro lugar, começa por uma dominação da nossa mente. Todos nós sabemos, né? Às vezes você vê uma pessoa que começa a ficar doente com uma doença que começa onde, irmãos? Na sua mente. Então muitos pensadores, inclusive pensadores cristãos, têm alertado isso, que Satanás ele tem trabalhado intensamente para dominar as mentes. Paulo sabia disso muito bem. Por isso que Paulo alertou numa das suas cartas, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o quê, meus irmãos? Pela renovação da vossa mente. E essa renovação da nossa mente se dá através de quê? Através da palavra. Tudo aquilo que o pastor falou alguns minutos atrás. Tudo que Deus tem para fazer na nossa vida começa pela palavra. Então a renovação da mente. Então Pedro sabia disso. Por isso que Pedro diz: olha, cingindo o vosso entendimento. Então nós podemos dizer que a santidade do Filho de Deus começa na mente. Quando este Filho de Deus não permite que nada, a não ser Cristo e a sua palavra, dirija as nossas vontades e os nossos pensamentos. Enquanto você deixar que a palavra de Cristo domine a sua mente e dirija as suas vontades e pensamentos, você está cingindo o vosso entendimento. Você está protegendo. Você está criando uma cerca assim, uma cerca que protege o seu entendimento de tal maneira que tudo aquilo que Satanás tenta fazer na sua vida, ele não vai conseguir. Por quê? Você cingiu o teu entendimento. Você cercou o teu entendimento com a palavra de Deus. Os cientistas, especialmente aqueles que são ligados aos estudos da neurociência, eles estão avançando em descobertas de métodos que são capazes de direcionar o comportamento humano para os fins desejados por eles. Eu já vi programas de Discovery Channel, né, desses canais assim que falam de ciência. Às vezes eu gosto de ver esses programas em que falam sobre esses estudos da neurociência, né? Eles são muito usados até mesmo na área de marketing, né? Uma vez eu vi um programa desse que falava sobre como induzir pessoas a comprarem um determinado produto, colocando um outro produto do lado, que na verdade você não quer que ele compre aquele outro produto do lado, mas você quer que ele compre aquele outro, mas colocando aquele outro produto do lado, você induz ele a comprar aquele que está do lado. Por exemplo, uma coisa bem simples que era o programa, falando sobre saco de pipoca no cinema. Quando você vê aquele pacotão de saco de pipoca por um preço bem barato e um outro do lado assim, que comparando com aquele está caro, aquele que foi colocado que está caro ali, na verdade não é porque ele quer vender aquele que está caro, ele quer te induzir a comprar aquele que está ali com aquele valor, e muitas pessoas vão por esse caminho. Então há um estudo da neurociência de induzir pessoas a terem comportamentos diferentes através de coisas bem simples. No século passado, quem é do século passado aqui, não vou perguntar quem é do século passado, para não entregar a idade dos irmãos, né? Mas no século passado, nós ouvíamos pregações, muitas pregações que alertavam sobre o perigo, né, o tempo perdido em programas de televisão. Eu me lembro dos pregadores, né, quando eu me converti, os pregadores sempre falavam: a TV é algo maldito, a TV rouba o teu tempo, a TV não sei o quê. Hoje, meus irmãos, nós vivemos algo 1000 vezes pior. É algo 1000 vezes pior, o uso do celular. E a pergunta é: como manter a sobriedade, pastor, nestes dias tão bombardeados de estímulos visuais e sonoros que estão ao alcance da nossa mão? Como manter a sobriedade? Como manter realmente essa vida com Deus? Eu digo que essa sobriedade é por isso que Pedro está dizendo aqui, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento. Se você protege o vosso entendimento com a palavra, Pedro diz: sede sóbrios
e esperai inteiramente na graça que vos está sendo, o que, meus irmãos? Trazida na revelação de Jesus Cristo. Então a sobriedade de um crente, uma vida sóbria, uma vida equilibrada, ela vem por esta busca de santidade. O desejo de se retirar deste mundo, de ir para os pés do Senhor e permanecer na sua presença. Hoje nós estamos fazendo isso aqui nesta manhã. Você está buscando santidade. Quando você vem para a igreja, você está buscando santidade. Você está saindo dessa loucura daquele mundo que está lá fora, está sentando aqui, está fazendo o quê? Está cingindo o seu entendimento pela palavra. Então a sobriedade, ela vem por essa busca de santidade. E quando nós fazemos isso, nos retiramos, nos colocamos na presença de Deus, nós experimentamos o que Pedro escreve aqui. Nós esperamos totalmente na graça de Deus. Esperamos naquilo que Deus tem nos prometido na sua palavra. Nós cremos que Ele é suficiente para nos sustentar, nos guiar, nos livrar desta dominação que o inimigo e o mundo tentam exercer sobre nós. Você está vivendo a sua vida lá fora, alguns pensamentos começam a entrar na sua mente, pensamentos, sejam eles de que ordem for, de desânimo, de frieza espiritual, mas é quando você se retira para buscar a Deus, quando você cinge o seu pensamento com a palavra de Deus, o que acontece com essa tentativa de dominação do inimigo? Essa tentativa é quebrada. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então é por isso que Pedro está dizendo, a vida do crente, ela tem que ser uma vida que cinge o seu entendimento. É aquele velho ditado bem verdadeiro, Mente vazia. É verdadeiro ou não é verdadeiro esse? É verdadeiro, irmãos. Mas não é mente vazia de qualquer coisa, é mente vazia da palavra de Deus. Então, mente vazia da palavra de Deus é sim um terreno aberto para Satanás agir. Então, santidade, em primeiro lugar, tem esse aspecto mental e intelectivo. Entenda isso. Santidade começa na nossa mente. Diga comigo, santidade começa na nossa mente, deixando o Espírito Santo dominar a nossa mente, deixando o Espírito Santo preencher a nossa mente com os pensamentos que vêm de Deus. Então, tem esse aspecto mental e intelectivo. Mas Pedro entende que esta santidade, ela precisa se manifestar de forma concreta nas ações humanas. Obviamente que santidade também não é só uma coisa da mente. Ela começa na mente, mas ela precisa se expressar nas ações humanas. Por isso que ele escreve aqui a partir do versículo 14 até o verso 17, as seguintes palavras. Ele diz: como filhos da obediência, como filhos que cingiram o vosso entendimento, então como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. E Pedro diz o que, meus irmãos? Também vós mesmos, em que igreja? Em todo o vosso procedimento. Repita comigo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Pedro entende que santidade começa na mente, mas ela tem que se expressar de forma concreta nas nossas ações, nas nossas atitudes. Por isso que ele exorta, não vos amoldeis. Antes de você ser crente, você tinha um molde. E quem costura aqui sabe muito bem o que o pastor está falando, O mundo tem um molde, onde todo mundano segue aquele molde, seja mudando uma variação de cor, mas aquele molde mundano está ali. Pedro está dizendo, agora nós temos um outro molde. Não mais amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. O nosso molde agora é outro, não mais o padrão mundano, mas a nossa mente agora é uma mente controlada por Cristo. E eu pergunto,
Quantas coisas você fazia antes de ser crente e deixou de fazê-las depois que se converteu? Quem pode dizer assim: não, pastor, tem muitas coisas que eu fazia antes de ser crente, depois que eu me tornei crente, isso mudou. E de fato, tem que mudar. Não pode alguém se tornar crente e não ter variação, não ter mudança. A Bíblia é muito clara disso. O molde agora é outro. Nós de fato temos que ter mudado. O teólogo J.I. Packer escreveu algo que vai ao encontro disso, mais ou menos assim ele escreveu, abre aspas, ouça bem: o objetivo, a paixão, o desejo, a vontade, a aspiração, o alvo e a direção que motivam uma pessoa santa visam agradar a Deus, escute bem, tanto pelo que ela faz, quanto pelo que deixa de fazer. Então, santidade, ela tem esses dois lados. Santidade é aquilo que nós fazemos, mas santidade também é aquilo que nós não fazemos. Salmo 1, como que é o Salmo 1? Bem-aventurado aqueles que não andam, não fazem isso, não fazem aquilo. Então tem coisas que não devemos fazer, mas feliz é aquele, aí sim, mas que anda nos caminhos do Senhor, Então, tanto coisas que fazemos ou não fazemos, são coisas que glorificam a Deus. Então o Filho de Deus é alguém numa santificação constante, numa santificação, o que eu posso chamar de que está em evolução. Ele está dia a dia se afastando daquilo que era. O Josenildo lá, quando tinha 16 anos, eu estou afastado dele há 40 anos pela idade, mas eu estou afastado dele espiritualmente cada dia. Eu tenho que me afastar daquele Josenildo. A Denise está afastada daquela Denise antes de se converter, o irmão Devaldo, a irmã Cristina, Ontem a gente estava aí conversando no bazar, ela falou, a gente olha as pessoas assim e fala assim, nem imagina que ela fazia certas coisas. A irmã falou que fumava, Quem imagina que a irmã Cristina fumou alguma vez na vida? A irmã é tão santa que a gente fala assim, nunca fez isso. Mas ela deixou isso lá no passado. Já não é mais a mesma Cristina, já não é mais o mesmo Josenildo, não é mais o mesmo. Nós deixamos, estamos indo distante. Então santificação é isso, é nos afastar dia a dia daquilo que nós éramos. E muitos crentes fazem uma confusão sobre duas doutrinas cristãs. Sobre a doutrina, como eu falei, da justificação e da santificação. Acham que ao serem justificados, foram automaticamente santificados. Não, não é automaticamente. Fomos justificados e estamos sendo santificados. Não compreendem que, embora a justificação e a santificação são obras inseparáveis, ela age no pecador de forma diferente. A justificação nos livra da culpa do pecado. A santificação nos livra do poder do pecado. São dois livramentos diferentes. Um é o livramento permanente e um outro é o livramento diário. Diário e constante. O escritor Herman Bavinck, ele coloca isso de uma forma muito clara quando descreve, abre aspas, ouça isso. O pecado é culpa, mas também é corrupção. O pecado, ele gera essas duas coisas. Tanto que o profeta Jeremias, ele diz que o coração do homem é enganoso e o que mais? Não diz que é corrupto, não. Não é corrupto. Obrigado, irmão. Desesperadamente corrupto. Nosso coração, irmãos, ele só precisa de uma fagulhazinha, um lampejozinho, para a corrupção voltar. Então, por isso que é tão importante a obra da santificação. Nós somos justificados, mas nós precisamos ser santificados. E é por isso que Bavinck escreve, o pecado é culpa, mas também é corrupção.
E nesse sentido, a justificação livra o homem da sua culpa. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Ao passo que a santificação o liberta da corrupção do pecado. Então, dia a dia, o que você e eu precisamos é santificação. É ela que vai eliminando o poder da corrupção. É ela que vai neutralizando essa corrupção do pecado que está dentro de nós e que quer se manifestar a cada instante, nos lugares mais variados, nos momentos mais distintos. O pecado está ali, jaz dentro de nós, querendo se manifestar. Então, se a santificação não está acontecendo na vida de um crente, o que nós podemos deduzir, irmãos? Justificação aconteceu, necessariamente tem que acontecer a santificação. Se a santificação não está acontecendo, o que nós podemos deduzir? Que não houve o quê, meus irmãos? Não houve justificação. Não houve salvação. Porque aonde a justificação chega, a santificação também se manifesta. Então podemos deduzir que a santificação ela tem um primeiro propósito. Que propósito é, pastor? Atestar a obra da salvação na nossa vida. Então todas as pessoas que olham para um crente que busca a santificação e está evoluindo nesta santificação, esse crente está atestando que ali no coração dele o Espírito Santo começou uma obra. Mas se eu vejo um crente que ele é igualzinho que era antes de vir para a igreja, às vezes a pessoa diz assim, não, fulano se converteu, antes ele bebia cerveja, agora bebe Coca-Cola, antes ele fazia isso. Irmãos, isso são obras legais, mas não é isso que atesta a mudança na nossa vida. É uma mudança mais profunda, uma mudança realmente diferente. É a santidade, é a santificação que tem que acontecer na nossa vida. Então, se a santificação não está acontecendo, ela não está atestando a obra da salvação. Mas onde há santificação, nós podemos apontar e dizer, ali houve salvação, ali houve justificação. Um segundo propósito dessa santificação também é servir de testemunho aos não crentes. Por que um crente tem que buscar santificação, pastor? Porque as pessoas estão olhando para nós, irmãos. As pessoas estão nos olhando, seus parentes. O Álvaro, se batizou na semana passada. Pode estar certo, Álvaro. Seus parentes vão começar a te olhar. Seus amigos vão começar a te olhar. Benjamin, a Ruth se batizaram. As pessoas vão começar a olhar. Então, se não houvesse testemunho de uma vida transformada, de uma vida santificada, então a santidade é essa fonte. Quanto mais você se santifica, mais há uma fonte produtora daquilo que o próprio Senhor Jesus diz, que nós somos sal e luz deste mundo. Então, quanto mais santidade, mais você está temperando este mundo com a presença de Deus, com a glória de Deus, iluminando este mundo com a glória de Deus. Então, sem santidade, não importa o que falemos de Deus, ou o que façamos para Deus, será tudo em vão, meus irmãos. Por isso que Pedro insiste, olha como ele diz aqui, no verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Pedro diz, tornai-vos santos também, vós mesmos, e Pedro diz, em todo o vosso, o que, meus irmãos? Procedimento. Pensar, falar, agir, brincar. Pedro não deixa nada de fora. Todo o vosso procedimento, todo o nosso viver. E o motivo é muito óbvio. O próprio texto diz que nós devemos ser santos, porque aquele que nós chamamos de Pai, Ele é o que, meus irmãos? Ele é santo. Então não há como servirmos a um Deus santo sendo uma igreja sem santidade, sendo filhos sem santidade,
sendo filhos que não espelham o DNA da santidade de Deus em nós. Amém, igreja? E Pedro, continuando, também mostra que o fundamento desta santidade deve ser um espírito de gratidão pela libertação que nos foi dada. Ele usa aqui no texto uma figura muito comum nos seus dias. Vamos ver aqui no texto, a partir do verso 18. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Olha, Pedro coloca o ouro, dizendo, olha, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Mas Pedro diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Pedro usa aqui uma figura muito comum nos dias em que ele escreveu a carta, e que para a gente é ainda algo que a gente pode ter um paralelo, mas é menos comum. Pedro fala do processo de resgate de um escravo ou de uma pessoa condenada. Quando uma pessoa cometia um crime, ou adquiria uma dívida que não tinha como pagar, quem se lembra lá da parábola que Jesus conta, de um homem que tinha uma dívida muito grande, e que o seu credor falou assim, olha, vou te colocar na cadeia, para que você pague. Então naquela época isso era comum, uma pessoa podia ser escravizada, por conta de uma dívida ou de um crime. Então quando uma pessoa cometia um crime, ou adquiria uma dívida que não tinha como pagar, ele era preso, e só podia sair daquela condição mediante o pagamento de uma fiança. Ainda tem essa figura na área jurídica dos nossos dias, Às vezes a pessoa comete um crime, aquele crime é um crime que ele pode pagar uma fiança, ele paga a fiança e sai na mesma hora, Então Pedro mostra que o nosso resgate foi feito mediante o pagamento de uma fiança superior. Nós éramos condenados, nós éramos criminosos, pecadores, estávamos escravizados por este mundo, e nós precisávamos ser resgatados. E Pedro diz que não foi ao preço de prata e ouro, materiais que Pedro chama de coisas corruptíveis, irmãos. Aí alguém pode dizer, mas será que Pedro não estava batendo bem da cabeça? Como que ele fala que ouro é algo corruptível? O ouro é uma moeda, que é usada há milhares de anos como uma moeda de troca. Como é que é uma coisa corruptível? Sim, é uma coisa corruptível. Para esse efeito espiritual, prata e ouro não tem valor nenhum, mas foi pelo precioso preço do sangue do Cordeiro sem defeito. Então, não viver em santidade, irmãos, é desprezar esse resgate que foi feito. Todo crente que não vive uma vida de santidade, ele está ofendendo a Cristo. Ele está ofendendo a cruz. Não viver em santidade é uma declaração de que o Espírito não está agindo na nossa vida, é uma ofensa a Deus. Então viver em santidade é algo urgente. Pedro está colocando isso, sede santos, porque aqueles que são chamados de filhos de Deus, precisam ser santos. Mas alguém pode argumentar dizendo, pastor, ser santo é algo muito difícil. Quem concorda? Ser santo é algo difícil. Sim, é verdade. A vida neste mundo promove o pecado e a impureza. Então, como, pastor? Será que a gente pode ser de fato santo? Será que algo que Deus
deseja, pode não acontecer na nossa vida, Deus deseja que sejamos santos. Você diz, santidade é difícil, então aquilo que Deus deseja não vai acontecer na nossa vida? Eu creio que vai, porque aquilo que Deus deseja, Ele realiza, aquilo que Ele deseja, Ele completa. O texto mostra que Deus planejou nos justificar e nos santificar, desde quando, meus irmãos? Desde antes da fundação do mundo. Deus preparou para chamar um povo que seria sacerdócio santo, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. A santificação, assim como a justificação, é uma obra de Deus. O Deus que opera a regeneração, opera a justificação, é o mesmo Deus que opera a santificação. A fé que nos faz receber a justificação, porque nós também recebemos a justificação mediante o quê, meus irmãos? É mediante a fé. Você só aceita a justificação por meio da fé que o Espírito coloca na sua vida. A santificação, mesmo você olhando no espelho e dizendo assim, eu sou um homem tão falho, mas é pela fé que você dia a dia vai recebendo essa santificação. A santidade, escreveu Joe Owen, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas sempre tem o seu começo neste mundo. Nós seremos santos plenamente no céu, mas dia a dia nós temos que ir crescendo nessa santidade. Deus está, por meio do seu Espírito, trabalhando na nossa vida. Quem concorda com isso? Deus está. Na medida que firmamos nossa fé, na medida que firmamos a nossa esperança nele, no poder do Evangelho de Cristo em nossas vidas. E é este poder do Evangelho que atua na nossa vida, eu diria que nos três tempos. O Evangelho atua no passado. Tem muita gente que gosta do Evangelho atuando no passado. Mas o Evangelho atua no passado, no presente e no futuro. No passado, ele nos purifica das paixões carnais e do proceder que desagradava a Deus. Não importa, meu irmão, quão fundo você foi na lama do pecado. Há muitos de nós que foram muito fundo na lama do pecado. O texto diz que Cristo nos resgatou do nosso fútil procedimento. Que o mundo, a gente vivia no mundo. Então o resgate do Evangelho nos tirou. Uma vez eu conversei com um irmão que confessou um pecado e dizia não conseguir se sentir livre da culpa desse pecado. E eu disse para esse irmão, você crê que Cristo te perdoou? E ele disse, sim, pastor, eu creio. Então eu disse para ele, então aceite esse perdão de Cristo e viva em paz. O Evangelho nos livra do passado que nós tivemos. Seja ele qual for, seja o que foi feito lá atrás. O poder do Evangelho nos purifica de tudo isso. Mas o poder do Evangelho não fica só lá no passado. Ele está aqui hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso presente. O poder do Evangelho nos capacita a viver em santidade hoje. Nós temos da parte de Deus esta certeza, que se confessarmos os nossos pecados, o que diz a palavra, irmãos? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E você vai cometer pecado. Eu vou cometer pecado. Enquanto vivermos neste mundo, isso é o que o Bavinck escreveu, a corrupção do pecado. Nós fomos livres da culpa do pecado, mas nós precisamos ser livres da corrupção do pecado dia a dia. É ou não é, irmãos? Mesmo depois de 30 anos, 40 anos de crente, quem é que já não sentiu o pecado de vez em quando bater na porta dizendo assim, eu quero entrar, eu quero dominar você de novo, eu quero te levar. E a gente precisa dizer, Senhor, tem misericórdia, me envolve, me santifica, me enche com teu Espírito.
Então o poder do Evangelho é um poder também para o presente. E o Evangelho também nos garante que, mesmo com todas as nossas falhas que nós iremos cometer enquanto vivermos neste mundo, a nossa salvação está assegurada por meio da obra de Cristo Jesus. A fiança que foi paga não perde o seu valor. Não é um valor estático, né? A culpa do pecado foi perdoada, nós cometemos pecados ainda hoje, mas a fiança ela continua com o mesmo valor. Toda vez que você peca, você tem a fiança já garantida por meio da obra de Cristo, te perdoando, te resgatando, te levando para Deus. O preço da nossa fiança não perde o seu valor, não oscila. É a única moeda que Deus poderia aceitar no nosso resgate. Imagine se Deus aceitasse ouro, irmãos, para nos resgatar do nosso pecado. Quem é que poderia ser salvo? Só os ricos, né? Mas mesmo assim, nem eles, porque o preço seria muito alto. Deus não aceita ouro, Deus não aceita prata. A nossa fiança foi garantida pelo sangue de Jesus. É a moeda que garante a nossa salvação. E nessa garantia nós temos essa salvação para o nosso futuro. Nós podemos viver a nossa vida aqui com todas as lutas que vamos enfrentar, porque o preço da nossa fiança já foi garantido pelo sangue de Cristo Jesus. Então eu volto a dizer, usando aqui o apóstolo Pedro, santidade não é uma opção para o crente. Santidade não é opcional, mas uma consequência inescapável que todo crente precisa manifestar. Se você não está manifestando santidade, tem alguma coisa errada. Santidade é uma consequência inescapável daqueles que foram regenerados e feitos filhos de Deus. Quem foi regenerado é que nem uma criança. Quando uma criança nasce, o que se espera dessa criança? Que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela chegue à idade de adolescência, juventude, fase adulta. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Quando nós somos regenerados, é que nós nascemos de novo. Mas não podemos parar no nascimento. Precisamos crescer, e é a santidade que faz esse processo de crescimento. Quem não busca santidade aqui nesta terra, não pode querer habitar nos céus. A palavra que a gente mais ouve ou lê no livro de Apocalipse, a palavra mais declarada nos céus, qual é a palavra mais declarada no céu? Santo, 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 santo é o Senhor. Santidade é algo que enche os céus. Então é um contrassenso alguém que não busca santidade aqui neste mundo querer entrar numa sala onde só tem o quê, meus irmãos? Santidade, onde a santidade está ali, o Deus Santo. E é por isso que o autor J.C. Ryle escreveu o seguinte, abre aspas: o céu é essencialmente um lugar santo. O que um homem não santificado poderia fazer no céu, se por acaso chegasse até lá? E é exatamente isso, irmãos, que às vezes muitos crentes querem fazer. Vivendo uma vida sem santidade nenhuma neste mundo, querendo chegar diante daquele que é todo. Será que vai conseguir? Vai conseguir, igreja? Não. É um contrassenso isso. Então, um crente que não busca a santidade, ele está dizendo com as suas próprias atitudes: eu não quero chegar no céu, porque o céu é um lugar de santidade. Então, os filhos de Deus são caracterizados, identificados pela vestimenta da santidade. Essa santidade que se expressa no falar, no pensar,
no agir. Sejamos santos, irmãos, como o nosso Pai e Deus é santo. Amém, igreja? Então, em qual área da sua vida você reconhece que tem mais falhado nesta manifestação da santidade de Deus? Faz aí um raio-x aí. Qual é a área da tua vida que você tem mais falhado nessa área da santidade? Talvez não falar? E o apóstolo Tiago coloca isso, né? Que a gente tropeça muitas vezes no... Eu confesso aos irmãos, às vezes eu chego em casa chateado comigo mesmo, porque tropecei no falar. Eu falo, puxa, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter... É o nosso falar. Quando nos juntamos, às vezes, com amigos não crentes, às vezes no ambiente de trabalho, sendo influenciado por essas pessoas, na conversa que essas pessoas têm, e a gente está ali no meio delas, e a gente acha que pelo estar no meio delas, a gente não pode falar diferente, a gente não pode ser diferente, e a gente está sendo influenciado. Então, irmãos, vamos fazer uma resolução nesta manhã, de buscar essa santidade, como disse o apóstolo Pedro, em todo o nosso proceder. Em todo lugar, o crente é chamado a ser um homem, uma mulher santo, santa. Vamos começar hoje mesmo, ao sair daqui, entendendo que santidade não deve nos levar a um legalismo, Santidade não é para te fazer melhor do que outras pessoas, não. Santidade é para você desfrutar mais de Deus, da presença dEle. Ele é um Deus santo. Quanto mais santidade buscarmos, mais perto de Deus estaremos. Mas entender também que santidade não é um caminho para o cinismo, onde, não, já sou um crente, está tudo certo na minha vida. Não está não. Você precisa se santificar dia a dia. Somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, irmãos? Quem é filho de Deus, diga um amém aí. O Deus que nós servimos é santo. Os filhos precisam ser santos, espelhando a santidade de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esse chamado à santidade de Deus, a sermos santos como Ele é santo. Amém, igreja? Feche os teus olhos, comece a agradecer a Deus e comece a dizer isso para o Senhor, essa resolução. Faça essa resolução nesta manhã, dizendo: Senhor, me ajuda a viver essa santidade que te agrada. Me ajuda, Senhor, a manifestar esta santidade que vem do Senhor. Tu és santo, meu Deus. Quero ser santo também neste mundo. Quero ser santo no meu falar, quero ser santo no meu agir, quero ser santo no meu proceder, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando aqui, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor, trazendo esse desejo que vemos aqui na Tua palavra. Ó Deus, onde o Senhor, usando o apóstolo Pedro, diz isso: o Deus que nós servimos é santo, igreja. Precisamos ser santos em todo o nosso proceder, não nos amoldando mais às paixões que tínhamos antes, não, mas vivendo agora um novo molde, de uma mente dominada pela palavra, de uma mente guiada pelo Espírito Santo, de uma mente conduzida pelos ensinos da verdade do Senhor. Por isso, meu Deus, desperta aqueles que entraram aqui nesta manhã, que estavam acomodados na sua maneira de viver, de ser, dizendo: eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, eu penso desse jeito. Não, meu irmão, Deus te chama nesta manhã a uma vida de santidade, a uma santidade crescente, a uma santidade que cresça a cada dia para glorificar o nome do Senhor. De pessoas que olhem para você e vejam claramente uma mudança que aconteceu, o que você era antes, o que você é agora. O Senhor mudou as nossas vidas, o Senhor nos transformou para a glória dEle, e continua transformando as nossas vidas.
Ah, meu Deus e meu Pai, opera essa santidade na vida da tua igreja. Nós vivemos uma época, ó Deus, onde tantos crentes perderam esse estímulo, Deus, de uma vida de santidade, se acomodando numa vida simplesmente de entrar e sair da igreja, sem um testemunho, sem uma transformação verdadeira e profunda no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Meu Deus, resgata isso em nós, que esta palavra nesta manhã desperte a tua igreja para isso, Senhor. Não podemos continuar num proceder que não glorifique o Senhor. Não podemos continuar num proceder que é igual, bem semelhante àquele que tínhamos antes de conhecer o Senhor. Não, meu Deus. Se fomos justificados, também queremos ser santificados. Opera esta obra em nós, Pai. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. E aqueles que desejam essa santificação, dê glória a Deus. Diga, Senhor, opera em mim essa santificação, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós vamos